Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, então agora nós vamos iniciar a nossa quarta aula, não é isso? Agora no nosso semestre aqui, que vai ser a parte de pragas e doenças, tá? A gente vai falar rapidinho, hoje eu acho que a gente vai falar mais só de pragas, né? Depois ainda vou passar mais alguma coisa sobre doenças. E para a próxima aula a gente vai fazer a prova mesmo, né? Eu vou passar uma atividade para vocês ainda para hoje. Depois nós vamos fazer a prova para a próxima aula, ok? Bom, então para essa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho das pragas da cultura da soja, tá? Bom, quais pragas que a cultura da soja possui, né? Quais pragas são mais problemáticas? Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho do conceito de pragas-chave. O que são pragas-chave de uma cultura? Vocês eu acho que devem lembrar lá da entomologia, né? A praga-chave é uma praga, né, um inseto, né, que todo ano ele ocorre na lavoura, tá? Então ele tem essa ocorrência, quase que todo ano ela está ocorrendo na lavoura numa determinada, ela pode ser também numa determinada região. Então praga-chave de uma determinada região ou país, tá? Pode ser que uma praga seja chave num país e não seja em outro, simplesmente porque não existe essa praga em outro país. Mas normalmente a praga-chave, então, dentro de uma região, de um país, tá? Ou às vezes dentro de um continente, é aquela praga que você tendo a cultura, tendo a sua lavoura, ela vai ocorrer de qualquer forma, todos os anos. Praticamente não falha ano algum. Tá? E tem as pragas ocasionais, são aquelas que vão ocorrer de forma extemporânea, às vezes a cada 2 anos, ou surge num ano, depois fica muitos anos sem ocorrência, né? Então a gente tem aí vários tipos de pragas, né? Então só para explicar para vocês esse conceito, praga-chave e a praga ocasional. Para a cultura da soja, né? Quais seriam uma praga-chave, por exemplo? As lagartas são praga-chave, tá? Eu diria que a mosca branca ela é uma praga ocasional, dependente muito de questão climática, por exemplo, tá? Então, se você for ver, ela tem ocorrência em muitas regiões até quase como uma praga-chave, mas não ocorre em todas as regiões. E algumas regiões, e mesmo naquelas que ela ocorre, tem anos que ela não é um problema tão grave. E tem anos que ela é um problema maior, tá? Ela tem se intensificado, né? A gente tem visto aí na região médio-norte, né? Que ela tem aumentado muito a intensidade dela, então tem se transformado quase numa praga-chave na região médio-norte. Mas ainda não podemos considerar como uma praga-chave, tá? Isso aí para várias outras culturas a gente pode dizer, por exemplo, broca da cana para cana de açúcar, né? É uma praga-chave. Ela ocorre onde você plantar cana, vai ter broca da cana, tá? Ou cigarrinha nas gramíneas, né, nos capinzais aí, é uma praga-chave. Você plantou, vai ter cigarrinha, tá? Ok? Só para vocês entenderem bem isso aí. E para a cultura da soja, pragas-chave seriam basicamente as lagartas, tá? Principalmente a falsa medideira e a lagarta da soja, tá? E os percevejos, né? Percevejo da soja, percevejo marrom, né? Então os percevejos em geral, né? Eles são pragas-chave, tá? Da cultura da soja, ok? Bom, outro conceito que eu vou passar para vocês também é a questão do manejo integrado de pragas, tá? Então, a partir de 1975, a FAO, né, tá, que é o órgão responsável pela agricultura no mundo todo, né, lançou, vamos dizer assim, esse conceito de MIP, do manejo integrado. O que ele se baseia? Num tripé, né? Um tripé ecológico, o de controle mesmo, né? Produção agrícola e socioeconômico. Então você reduziria os custos da sua lavoura, tendo uma redução ecológica, né? Porque a gente também não pode produzir bem, mas aplicar 30, 40 vezes uma lavoura. Talvez reduzir aí o número de aplicações, tá? E obtendo produções agrícolas satisfatórias, aí, acima da média, né? Boas produtividades agrícolas, vamos dizer assim. Então esse seria o manejo integrado. Então o manejo integrado seria uma forma de você lançar mão de todo tipo de medida de controle,
tá? Então, por exemplo, tubo mata bicudo na cultura do algodoeiro. É um manejo integrado de praga, tá? Você reduzir palhada para reduzir algum tipo de inseto que fica na palhada. É um controle de praga, tá? Correto ou não, mas é um controle de praga, tá? Você fazer barreiras vegetais, controle de praga. Manejo, né? Fazer avaliação de população de plantas, de insetos no campo, né? Para ver se está entrando no nível de dano econômico mesmo, ok? É uma forma de você controlar, fazer esse manejo de pragas, ok? Então, o manejo de praga, a gente tem vários. Na verdade, a gente colocou aí o tripé, né? Mas você tem várias situações que você pode estar utilizando. Então, por exemplo, controle químico, né? Inseticidas sistêmicos, né? Sintéticos, né? Seja sistêmico ou não, né? E, e plantas inseticidas, por exemplo, tá? Então, por exemplo, você usar NIM, né? Ou usar o extrato de NIM, né? Ou NIM, se tiver alguma planta que repele o inseto, tudo bem. Tá? Outra coisa, resistência de plantas é utilizado hoje muito, né? A gente está vendo aí com os OGMs, né? Existe muito essa resistência de plantas, tá? Então a gente tem aí cultivares, né? BT, tá? Que vão fazer o controle, né? De lagartas, né? Que a gente tem aí agora essas cultivares, os PROs, né? VT Pro e tá? Então a transgenia, né? Auxiliando muito aí, é uma forma de você lançar mão de um método de controle. Junto com o inseticida, talvez seja o controle utilizado em 90% das lavouras hoje, tá? Uso de feromônios, por exemplo, né? Manipulação comportamental, feromônios ou repelentes. Para a cultura da soja é mais experimental, né? Existem culturas, por exemplo, cultura dos citros, tá? O uso lá de armadilhas para controle da mosca dos citros lá, né? Da mosca da fruta dos citros, é totalmente utilizado, tá? É uma forma de controle. Por exemplo, a lagarta, a broca da cana, o pessoal utiliza lá a cotésia, né? Que é um parasitóide que vai controlar a broca da cana, tá? Controles biológicos, a gente vai mostrar alguns fungos que tem isso aí, né? Bacillus thuringiensis aí, que também é utilizado, a aplicação de vírus, fungos que fazem o controle de pragas, pode ser utilizado. Existem até produtos comerciais, então você pode lançar mão disso, tá? E práticas culturais, como por exemplo, você abrir mais a tua lavoura ou consorciar um cultivo. É mais difícil no Mato Grosso você fazer um consórcio de cultivo, né? Mas, por exemplo, existem estados, por exemplo, Espírito Santo, por exemplo, né? O pessoal planta muito café, milho no meio do café, soja no meio do café, feijão, tá? Ali no meio do café. Então é uma forma de você também impedir a chegada do inseto, né? E ter uma variação de populações maiores, né? Muita gente não concorda, mas, por exemplo, o SAF, né, os sistemas agroflorestais, são sistemas mais para pequenos produtores, manuais, né, que você vai trabalhar pequenas áreas, mas que é uma forma de controle do manejo integrado de pragas também, que você tenta fazer dentro do controle cultural, que você tentaria impedir a chegada do inseto na tua área. Tá? Então o MIP ele lança a mão de várias ferramentas, né, o máximo de ferramentas possíveis, para que você tenha essa redução de pragas, de população de pragas. Né? Sempre lembrando que um inseto não é praga. Praga é a população de uma determinada inseto. Tá? Então, quando você tem vários insetos em uma determinada população, aí você teria uma praga, vamos dizer assim. Tá? Um inseto só a gente não considera como praga. Ok? Então, só para mostrar para vocês aí, então existem várias formas aí, né, de se estar fazendo isso, tá? Esse controle, reduzindo a população de insetos e com isso também utilizando menos produto químico, que seria bom não só para o ambiente, quanto também para o bolso do produtor. Quanto menos aplicações ele fizer, menor será o custo, tá? Então isso é interessante aí também, ok? Bom, depois dessa pequena introdução que nós fizemos aí sobre o MIP, um pouquinho das pragas, né? Entender o que é uma praga-chave, né? Vamos falar um pouquinho das pragas que têm ocorrência na cultura da soja, tá? E o período aproximado aí. Então, primeiro, as lagartas da dessecação, Spodoptera, a própria Helicoverpa muitas vezes pode chegar nesse início aí, tá? Então, o período delas, então o que você tem que fazer? Já fazer uma aplicação lá na dessecação, tá?
usar algum tipo de produto ali, de choque, para matar lá na dessecação. Tá? Depois a gente tem as pragas de solo, na superfície, cupins, formigas, né? Por isso que tem que usar o tratamento também de sementes para controlar a formiga, tá? Se não utilizar a iscas, né? Ou qualquer outro tipo de controle para formigas, tá? E a partir dali, até eu diria um pouquinho mais para frente, V5, V6, né? Até o florescimento R2, R3, as lagartas, né? Então, aí sim, a falsa medideira, a lagarta da soja, tá? E a ocorrência aí das moscas brancas também, né? Principalmente a partir dali já do vegetativo para frente, mosca branca, né? Até ali o R6, né? Até já próxima à maturação, tá? Principalmente se for períodos que não tiver muita chuva, né? Ou chuva mais escassa, como está prometendo ser esse ano, por exemplo, né? Então a mosca branca pode ser um problema maior, tá? A gente tem mais problema de mosca branca nas regiões, por exemplo, para nós aqui, de Lucas do Rio Verde e Sorriso. Aqui para Sinop, aqui para cima, devido à chuva, tem mais esse controle de mosca branca, controle natural, tá? Bom, então, vista aí esse quadro, né, a gente mostrou também, vai mostrar um pouquinho aqui também para vocês a questão da população e controle, tá? Então aqui nesse quadro a gente tem a fase vegetativa, reprodutiva, tá? E algumas recomendações, por exemplo, recomendação da Fundação Mato Grosso, né? Lagartas, você pode utilizar dois tipos de método de avaliação de quando entrar com o controle de pragas, né? Então, um é a desfolha, tá? E o outro seria o pano de batida. Então, a desfolha seria em torno aí de 30% de desfolha no período vegetativo, tá? E no reprodutivo reduziria mais um pouquinho, em torno de 15%. Isso vai depender muito também de quanto vai estar custando a tua soja, tá? Valorizada da forma que está esse ano, talvez você pudesse entrar um pouco mais cedo, né? Esse 30% seria uma perda que você teria, tá? Sem prejudicar muito a sua produtividade, né? Mas isso aí vai depender um pouquinho aí também da questão do engenheiro agrônomo ali no campo, verificar essas questões de perda, né? Vai depender um pouco das variedades também, tá? E verificar a questão do custo, tanto do controle quanto a questão de quanto vai estar custando o seu saco de soja, tá? Aí a gente tem também as questões do controle de percevejos, tá? Normalmente meio percevejo por pano de batida, né, que é 1 metro, né? Para cada. Aqui está colocando como 4, mas isso aí já está um pouquinho defasado, né? Então em torno de meio percevejo para sementes e 1 percevejo aí para comercial, ok? Aí mostrando a época da lagarta elasmo também, tá? Os percevejos que são mais a partir do R3, ok? A falsa medideira que é a partir do V4, V5, vai depender muito, né, da tua área. Se você tiver se você for o primeiro produtor, elas vão chegar mais cedo, né, ou pode demorar um pouquinho mais para chegar, né? Mas se você for o último, ela chega mais cedo com certeza, tá? Ok? Os percevejos da raiz, da castanha da raiz, corós, Mato Grosso, graças a Deus, vamos dizer assim, né? É um estado que não tem muita presença de corós, tá? Como outros estados, né? Tem um pouco de alguns relatos na região sul do estado aí, tá? Da presença de corós prejudicando lavouras de soja, mas o coró está mais presente em regiões que a agricultura é mais antiga, vamos dizer assim, tá? E é um problema, porque o coró não é fácil o controle de um inseto, né? Uma larva que está dentro do solo ali, né? Então é bem problemático. Mas o Mato Grosso não tem muito problemas de coró, tá? E a mosca branca que pode chegar ficando quase todo o ciclo, vai depender muito da questão de chuvas, como eu falei para vocês, ok? Então os insetos vão começar a partir do momento que já teve a germinação, teve a emergência, já começa a ter o problema com insetos aí, tá? Fase vegetativa, principalmente lagarto da soja, falsa medideira e a broca das axilas, que tem essa ocorrência maior aí, tá? Fase reprodutiva, lagarta das vagens, principalmente helicoverpa, tem muitos relatos aí de helicoverpa consumindo vagem, né? Principalmente a partir do R4 para frente ali, tá? E o percevejo, que vai ser um dano no grão, tá? Ok? Bom, então a gente falou sobre o manejo de pragas, tá?
e principalmente as inspeções periódicas na lavoura, tá? Seja através de desfolha, como a gente falou lá, vocês utilizarem um quadro de desfolha, ou fazerem, mesmo que seja só visualmente, né, uma avaliação de desfolha, tá? Ou o pano de batida, que é o mais recomendado, tá? Então, pano de batida, até eu recomendo para vocês aí, né, só para mostrar para vocês, né? Pode se fazer facilmente, né? Pega um pano branco, um cabo de vassoura de 1 metro, tá? Lupa é interessante para você identificar o inseto que você vai estar contabilizando ali, né? Porque você pode avaliar como uma lagarta da soja, ou se for principalmente a Helicoverpa zea ou a Helicoverpa armígera, né? Também tem que ter a identificação lá dos pelos da lagarta, lá que nós vamos falar mais para frente, tá? E a ficha para anotar aí no campo, tá? Então, como que é feita essa avaliação aí, né? Estende-se o pano de batida, tá? Tem aqui um manualzinho aqui de quantos pontos que você pode fazer, tá? 10 pontos aí a cada 100 hectares não seria muito, né? 100 hectares você vai... Então, as pragueiras não é muito comum na cultura da soja, mas poderia ser utilizado, tá? É mais utilizado na cultura do algodoeiro, tá? Mas é interessante para você conhecer a tua cultura ali. Se você tiver tempo, o agrônomo puder acompanhar e fazer na propriedade, acho que é bastante interessante isso aí, tá? Então vai estender ali o pano de batida, né? Só mostrando aqui uma imagem mais atual. Estende-se o pano de batida. Pode-se também fazer de duas formas, na verdade, né? Bater duas linhas, tá? Você coloca o pano de batida entre as linhas e faz a batida do pano em duas linhas, tá? Ou estende-se como está mostrando na imagem aí, né? O pano de batida sobre uma linha e bate uma linha só bem forte, tá? E depois faça a contagem aí, tá? Seguindo aqueles números que eu passei para vocês lá atrás, tá? Então só para mostrar, se for nas duas linhas aí, tá? Bate-se, faz a avaliação, né? Usa-se aí a lupa, né? Usa-se a ficha também, tá? Então faz a amostragem. Aí tá aí uma ficha padrão, né? Poderia colocar mais pragas aí. Então a lagarta da soja, né? Anticárcia, né? A lagarta falsa medideira, tá? Os percevejos, né? Zara, cada um deles aí. Broca dos ponteiros, aí, ou broca das axilas, né? Bom, seria basicamente isso aí. Uma coisa interessante também que vocês vão ver bastante no campo, pode ser fito por algum tipo de produto. Isso é uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a aplicação de muito inseticida, né? A dose, o tanque, como é que esse produto vai estar no tanque, se ele está sendo... Tem que verificar como é que é a formulação, se a formulação tem que ser mexida no tanque, se não necessita, tá? Porque se precisar que seja ligado lá o misturador, né? Que seja feito assim para que você não tenha nenhum tipo de fitotoxicidade, né? E depois você faz a aplicação do produto, às vezes você aplica o produto mais concentrado. Isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado no campo, observar que às vezes ocorre uma fito e vocês não vão estar sabendo identificar o que está acontecendo, né? Será que muitas vezes uma deficiência nutricional, e não é. Muitas vezes essas aplicações, cada aplicação que vocês fizerem, tem que ser feito o acompanhamento. Por quê? Porque se vocês não acompanharem, vocês não vão saber como foi feita essa aplicação, tá? E a verificar bem se o produto necessita de qualquer tipo de mistura, se tem que manter o misturador ligado, né? Então tudo isso vocês têm que ver, tá? Por quê? Porque pode dar uma fito na tua cultura ali. Então aqui, por exemplo, é um exemplo de uma fito, né? Na verdade não é nada a ver com inseticida, mas foi a ver com 2,4-D, foi resíduo de 2,4-D no tanque de aplicação, tá? O que aconteceu? Começou a dar essa fito aí, que é o que? O ponteiro da planta começa a, vamos dizer assim, a planta fica como se tivesse, na verdade, bagunça de forma hormonal a planta, tá? E aí o ponteiro começa a crescer para baixo, vamos dizer assim, tá? Dá essa, vamos dizer assim, dá essa fito aí, né? Então você começa a perceber que as plantas começam a perder a orientação, vamos dizer assim, né? Ao invés de subir a cultura vai para baixo, tem as fitos, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, tá? No campo muitas vezes, tá? Vocês identificarem, e principalmente por quê?
pode ocorrer devido a uma aplicação de um inseticida, alguma coisa assim, então vocês têm que tomar cuidado. Vai aplicar, verificar se a mistura está bem feita, tá? O pH dessa calda, como é que ela tá? Se não tem resíduo, se está sendo feita a lavagem, né, do tanque, né? O pessoal utiliza aí alguns saponificantes aí, produtos aí para lavar. É importante isso para não ocorrer uma situação como essa. Querendo ou não, o produtor aqui vai perder o quê? Meio saco, um saco às vezes por hectare, que pode representar muita coisa, principalmente agora que a soja está R$ 120, né? Então pode ser um problema aí na tua lavoura, tá? Só para dar um alerta aí quando vocês forem fazer essas caldas de aplicação dos inseticidas, tá? Então olha como é que ficou a lavoura aí, devido ao quê? Presença de resíduo 2,4-D no tanque de pulverização, tá? Ok? Fito por picloram também, né? Às vezes é uma coisa que vocês vão ter que tomar um pouco de cuidado, né? Como a gente está tendo plantios em novas áreas, o picloram ele tem uma presença no solo aí de até 2, 3 anos, né? Então às vezes você vai fazer uma aplicação, você vai se faz o cultivo da soja, né, numa área que era pastagem antes, pode ocorrer esses tipos de sintoma, né? Então começa a dar a folha começa a se dobrar, né? Começa a ter a seca das folhas, né? Então pode ser a presença do picloram, tá? Também às vezes, se tiver, hoje a gente tem muita essa integração lavoura-pecuária, né? Às vezes está no tanque de pulverização, a pessoa aplica e está aplicando ali também um produto que vai prejudicar a tua soja, tá? Só para mostrar para vocês aí. Bom, falando um pouquinho de pragas, né? A primeira praga que a gente vai comentar aqui são as pragas iniciais, né? Então, desde o início lá pode ter já lá no início do cultivo, antes da própria germinação e emergência da tua cultura, nós vamos ter as lagartas desfolhadoras já desde o início, tá? Então já desde a dessecação você já tem que estar fazendo o controle, tá? E depois vocês podem ter ocorrência aí de besouros desfolhadores também, tá? Principalmente a metálica, né? Esses besouros aí você tem que fazer uma aplicação pelo menos de mida, alguma coisa assim, algum produto que vá fazer esse controle aí, tá? Então tem vários tipos aí de besouros, né? Não vai entrar muito nessa parte, né, de classificação, porque não é nossa área também, tá? Mas a mais famosa aí são as metálicas, né? Que fazem esses cortes aí, consomem a folha, né? Principalmente no início do desenvolvimento da cultura. Tem que estar mais esperto com isso aí, vamos dizer assim. E fazer o controle logo para vocês não perderem área foliar e produtividade lá na frente. Vocês viram lá nos trabalhos que a gente mostrou na aula anterior, né? Que a aplicação de nitrogênio lá em V2, V3, dando resposta lá na produtividade final. A mesma coisa aqui, perdeu aqui, perde lá no final, tá? Então tem alguns produtos aí, né, imidas, bifentrinas, tem vários produtos que vocês podem estar utilizando aí para controle dessas pragas, tá? Outra praga da soja, né? Então, saindo das pragas ali do iniciozinho, mas uma praga muito importante na cultura da soja, que vamos dizer assim, dentro das lagartas, aí representa em torno de 10, 15% das lagartas que a gente tem em campo, aqui no Mato Grosso, tá? Tá a Anticassia gematalis, né? Que é a lagarta da soja, tá? Então é uma lagarta aí, com a característica aí do adulto, né? A gente tá vendo o adulto dela, né? Tem essa linha transversal aí no adulto, tá? Com as asas abertas, então dá para perceber bem aí, tá? E aí a lagarta mesmo, né? 5 pares de falsas pernas, tá? Tem várias colorações, marrom, verde, preta, tem várias explicações aí sobre essas colorações, né? Algumas pessoas dizem que às vezes quando a população é maior, a lagarta muda de cor, tá? Eu não tenho um conhecimento muito grande sobre isso, mas tem aí alguns produtores que comentam isso aí, né? Então acho que vocês já viram na parte de entomologia, é mais para vocês terem uma noçãozinha, né? Então pode apresentar várias cores, verde, parda, avermelhada, preta, né? Caracteriza-se por 5 pares de falsas pernas, né? Lembrando sempre que lagarto a gente fala pernas, tá? Não fala pata, né? São pernas. Comportam-se como medipalmos, tá? Elas acabam com o tempo, né? Quando elas vão aumentando o seu tamanho, vão começando a medir palmo. O que é medir palmo, né? Ela vai se arrastando, né? Ela forma
ondinha, vamos dizer assim, sobre a lagarta ali, né? Reprodução noturna, e tem vários hospedeiros, feijão, alfafa, então tem mais hospedeiros. Dano econômico, consomem a folha, né, o limbo foliar. Tá? Aqui a avaliação que vocês podem fazer, né? Vocês podem utilizar uma planilhazinha dessa, que tem as porcentagens de desfolha, né? Então 5, 15, 35, 45%. Quando tem que estar sendo feito o controle, né? Então, se a gente viu lá com uma recomendaçãozinha da Fundação Mato Grosso, acho que deve servir como base, mas nem sempre como referência absoluta no estado, né? 30% antes do florescimento e 15%, que seria mais ou menos isso aí, após o florescimento. Mas tem muitos outros fatores também, né? Porque você tem que ver também o tamanho do inseto, né? Às vezes a lagarta, se ela já você consegue controlar ela num tamanho menor, tá? Então é importante isso também. Você não pode deixar a lagarta passar de 1,5 cm, passar ali do terceiro Inster, tá? Então às vezes você já tem uma população, já é bom você estar entrando com esse controle aí, ok? Só para mostrar para vocês a desfolha, tá? Então mostrando a recomendação da fundação, né? 30% antes do florescimento, 15% após o florescimento, tá? As lagartas, né? Lagarta verde, lagarta preta, então Anticarcias gematalis aí, que é a lagarta da soja, tá? Recomenda-se a cada 4 lagartas por pano, né? Já fazer o controle e, se possível, essas lagartas estarem antes de 1,5 cm. Lagartas pequenas, porque depois o inseticida já não tem esse controle tão grande, tá? Aqui só para mostrar para vocês o ciclo de vida da lagarta e para mostrar para vocês como que essa medida de controle dessa lagarta, ela é curta, tá, pessoal? Bastante curta, tá? Por quê? Quando que a gente teria que controlar essa lagarta? Seria do primeiro até o terceiro Inster. Se a gente for ver aí, a lagarta, ela tem o ciclo de vida dela 47... A lagarta não, desculpa. A praga toda tem o ciclo de vida dela de 47 dias. 20 dias como adulto, tá? O controle de adulto, se você tiver um adulto no campo, você vai aplicar o inseticida, provavelmente pega, ou pode ser que ela vá voar e não vai ser controlado, tá? Mas ele é mais complicado, tá? Lembrando que o adulto já não se alimenta mais da planta, tá? Então, o adulto, vamos dizer assim, essa fase a gente já não teria muito interesse em controlar. Se vocês só tiverem adultos, né, na lavoura de vocês, já não há mais esse interesse de controle, tá? Só se você for plantar soja novamente, que normalmente não ocorre, né? Tá? Então, o que acontece? Já seria uma época que você não teria como fazer aplicação para controlar adulto, tá? A pupa, a gente está vendo aí que ela vai empupar no solo ali 9 dias, tá? Então com isso a gente já tem 29 dias do ciclo dela, mais de 60% do ciclo, você não teria controle sobre ela. Aí depois teríamos o sexto Inster, que seriam lagartas grandes, que já não respondem muito mais a inseticida. O quinto Inster, mais 7 dias com isso. Quarto Inster, mais 2 Inster, então seriam mais 9 dias. Com 9, 18, com 20, a gente já teria aí 38 dias, né? Ovo também não tem controle, tá? Então 3 dias. Então qual que seria o controle? 6 dias dentro do ciclo dela, tá? Então você tem uma janela, vamos dizer assim, que logicamente que não todos os insetos vão estar no mesmo estádio, vamos dizer assim, não vão estar no mesmo período, tá? No mesmo Inster, né? No mesmo ciclo, né? Mas provavelmente, mas quando você tem que pegar aquela onda maior, vamos dizer assim, que os insetos estão nesse Inster, tá? Para fazer esse controle. Aqueles insetos que estiverem no quarto Inster, quinto Inster, sexto Inster, provavelmente eles vão fugir do inseticida, tá? Então, aqueles que estiverem na pupa e adulto, então, menos ainda, tá? Então a gente tem aí apenas 6 dias para isso, tá? Outra coisa interessante, olha quantos ovos que a fêmea ovoposita, né? 1000 ovos, tá? Então é muita coisa. Então se você pegar também que nem todos os insetos vão estar no mesmo Inster, a gente teria em torno de 2 a 3 dias de aplicação correta, tá? O resto seria quase que perder o time de aplicação. E é um problema muito grande que ocorre no campo, né? O produtor às vezes perdeu o time de aplicação. Perdeu o time, acabou, tá? Você já não controla mais,
você praticamente não, o teu prejuízo já vai estar ocorrendo, né? E o seu controle já vai ser muito baixo, ok? Nível de ação, né? A literatura fala em torno de 20 lagartas, mas é como eu coloquei para vocês, 4 a 8 lagartas. E tomar muito cuidado com o tamanho que já tiverem essas lagartas. Tá? Se já tiverem grandes, já tem que entrar com a aplicação logo. Tá? Também existem literaturas aí, como eu falei para vocês, citando aí 30% de esfora antes do florescimento, 15% após o florescimento. Tá? Fazer o pano de batida, 10 pontos aí por cada 100 hectares. Mas aí vai depender muito do tamanho do talhão, problema da praga. Tá? É só uma base que vocês vão ter aí. Agricultura de precisão hoje, o pessoal já faz muito mais avaliações, né? Muito mais interessantes aí. Ok? Bom, controle, né? Os inseticidas e controle natural também você pode ter aí alguns fungos biológicos, tá? Mas é pouca coisa, né? Tem que entrar com os inseticidas já desde o início aí. Ok? Aqui a gente tem uma tabela aí com alguns inseticidas aí que vão fazer esse controle, né? O controle natural que eu falei para vocês é o Bacillus thuringiensis, que tem efeito aí sobre a lagarta da soja, tá? Tem vários outros produtos aí que a gente tá, alguns aí que já até saíram no mercado nessa lista aí, mas só para mostrar para vocês aí alguns produtos que são utilizados aí, tá? Bom, depois, pessoal, a gente tem a segunda praga chave da cultura da soja, que é a falsa medideira, né? Que é o Chrysodeix, né? Mudou de nome há alguns anos, né? Chrysodeix includens. Característica, né? O adulto, tá? Tem nas asas dela tem esse desenho, esse branco aí, né? Como se fosse essa manchinha na asa. Tem essas ondulações também amarronzadas aí, bem diferentes da asa da lagarta da soja, tá? Então só para mostrar para vocês aí da mariposa aí já o adulto, tá? Aqui seria a lagarta, tá? A intensidade é muito maior, a gente tem visto aí normalmente no campo, varia muito de região para região, de ano para ano, né? Mas normalmente é em torno de 50, 60 a 70% das lagartas que tem ocorrido como desfolhadora na soja tem sido essa lagarta, a falsa medideira, tá? Tem sido o maior problema aí, tá? Então mostrando aí as várias etapas, o adulto, a crisálida na própria folha ali, né? Tá? Então, 3 pares de falsa perna abdominal, médio palmo seria essa situação aí que a lagarta tá, que ela vai puxando a parte, né, do corpo traseiro, vamos dizer assim, tá? Uma lagarta com uma voracidade muito grande, tá? Que normalmente tem uma resistência maior aos inseticidas, tá? Lagartas verde mais claro, tá? Não tem lagartas de outras colorações dessa lagarta aqui. 3 pares de falsa perna, né, na região abdominal, tá? O ciclo de vida também 46 dias. Alimenta as folhas, mas não destrói suas nervuras. Consome bastante as folhas, tá? A seca ajuda bastante também, né, os desequilíbrios. Mais tolerante a inseticidas do que a lagarta da soja, tá? Os níveis de controle parecidos com a lagarta da soja, tá? Postura em torno de 600 ovos, ok? Um pouquinho menos que a lagarta da soja. Aí tem vários produtos, normalmente os mesmos utilizados para a lagarta da soja são os utilizados para a falsa medideira, tá? Lagarta das vagens também pode ter ocorrência, né? Spodoptera latifácea, tá? Então consome ali a vagem, né? Mais nova, né? V4, V5, tá? Normalmente você vai fazer a avaliação por vagens atacadas. Quando você vê, aqui ele coloca 10% de vagens atacadas, né? Eu diria que até menos, né? Como ela ataca o grão comercial, né? O produto comercial, é interessante que seja feito esse controle o mais rápido possível, tá? A broca das axilas, a Epinote aporema, né? Só para mostrar para vocês que ataca as axilas aí, se você vê a folha, a planta morrendo ali, às vezes pode ser essa broca que vai estar atacando aí, tá? Aqui os níveis de dano são mais antigos também, muita coisa, de 20, 25 a 30, muita coisa, né, para você perder uma lavoura, tá? Eu diria que bem abaixo disso aí, tá? A Spodoptera eridânea, tá? Que é outra lagarta também que tem uma ocorrência um pouco menor na região, mas que tem ocorrido bastante também a eridânia, tá? Aí seria o adulto, tá? As asas são bem diferentes das asas tanto da falsa medideira quanto da lagarta da soja, né?
essa tonalidade mais esbranquiçada ali na ponta da asa, tá? E essa coloração mais castanho, né, mais chamuscada, vamos dizer assim, tá? Spodoptera eridani. A lagarta você vai diferenciar bem, pessoal, pela presença de uma mancha arroxeada, tá? Próxima à cabeça da lagarta ali, tá? Na entomologia vocês devem ter estudado melhor isso aí. Isso é só para comentar um pouquinho, né? Então ela tem essa coloração mais intensa, né? Essas listras aí amareladas, arroxeadas, e tem essa, vamos dizer, parece um anel arroxeado ali, próximo à cabeça da lagarta, tá? Aí mostrando mais uma vez a lagarta, né? Ok? Aí os produtos, tá? Se ela tiver ocorrendo já desde o início, né, já seria o tratamento de sementes, ou tem outros produtos aí que você pode estar utilizando aí para controle da lagarta, já mais para frente aí. Ela pode ocorrer também na dessecação, então é interessante também verificar isso. Eu mesmo em algumas áreas já verifiquei essa lagarta na dessecação, tá? Então por isso que às vezes também entra com o tratamento de sementes, para já controlar desde o início ali essa lagarta. E ela pode ir até quando tiver a presença da lagarta falsa medideira, até lá no florescimento, tá? Uma lagarta que tem ganho bastante destaque aí na região, tá? Outra lagarta também que ocorre, né? Não diria que seria uma praga-chave, mas na verdade seria uma praga-chave sim, porque se você não fizer o controle do tratamento de sementes, você vai ter problema com ela, tá? Ou a dessecação bem feita, né? Que é a lagarta elasmo, tá? O pessoal chama de bicho bicheiro e tal, ou bicho da seda da soja, tem vários nomes comuns aí. Alimentos de várias plantas, não só da soja, feijão também, tá? O elasmo, tá? E tem a característica então de consumir o que? O caule da planta, desde o iniciozinho ali vai pegar o colmo da planta, tá? Lagartos valeriano da coloração verde azulada a rosáceo, tá? Esse ano acredito que tenha bastante lagarta elasmo, tá? Vai ter bastante ocorrência no campo, porque é anos em que o plantio está sendo seco, tá? Pouca chuva após a semeadura, tá? Lagarto de coloração, já falei, verde azulado, né? Tem as listrazinhas, né? Umas listrazinhas na lagarta. Produz um abrigo de partículas de seda e detritos, por isso que ela é mais difícil de ser controlada. Muitas vezes o que vai controlar vai ser o que? O tratamento de sementes, tá? O controle dela é praticamente o tratamento de sementes. Ciclo de vida 42 dias. Qual que é o problema dessa lagarta? Vai reduzir stand, tá? Então, uma lagarta dessa ela pode consumir, por exemplo, se não tiver muita palhada, 3 a 4 plantas, tá? Ela vai ali, consome uma, depois para outra, assim por diante, tá? Então o que, que acontece? Se ela consumir 3 a 4 plantas dentro de um stand, se tiver muitas lagartas dessa, você pode ter um prejuízo muito grande com redução de stand inicial. Por mais que a soja acabe compensando, mas o prejuízo acaba sendo grande, tá? Então só para mostrar para vocês aí, né, ela consome, entra dentro do caule ali, mata a planta por inteira, principalmente no início ali, né? Então é elasma, tá? Aqui só para mostrar para vocês aí um tratamento, né, com o stand-up, que é um produto comercial, vamos dizer assim, tá? E sem. Então verifiquem aí como dá uma diferença, né, em termos de stand, tá? Depois que você passa aquele período inicial, se for verificar mesmo aqui, ó, 35 dias é um período que você consegue enxergar bem como é que ficou o teu stand, né? Você verifica bem o problema que foi a tua lagarta para a tua lavoura, tá? Então aí mostrando, né? Qual que é a questão dessa lagarta? Áreas que se fez uma gradagem leve, alguma coisa assim, tá? Ela caminha mais. Em áreas de plantio direto, devido à palhada, ela tem um caminhamento menor, tá? Além disso, épocas secas, né, como eu falei para vocês, época que está chovendo pouco, né, chuvas espaçadas e tudo, ela consegue sobreviver mais. Se estiver chovendo muito, solo alagado, tende a ter uma mortandade maior dessa lagarta, tá? Outra lagarta aí, né, a Heliotis virescens, né, a lagarta da maçã, que vai atacar até mesmo a vagem, né, então, produto comercial, come folha, come vagem, come tudo, né. A virescens, a gente tem a Lycoverpa zeia, né, diferente da Lycoverpa zeia, né, apresenta microespinhos nas pintas
salientes do corpo, né? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, tá? Ok? Os adultos e as mariposas, 25 milímetros de envergadura e tal, só para falar para vocês aí, ok? De lagarta seria basicamente isso, tá? Então as helicoverpas, né, que a gente vai comentar um pouquinho, depois a gente vai falar um pouquinho mais das helicoverpas mais lá na frente, né? Mas no geral das lagartas que estão sendo mais importantes para a soja seria basicamente isso, tá? Nós vamos comentar depois a diferenciação entre as helicoverpas, né? E aí a gente vai deixar um espaço mais lá na frente, tá? Bom, depois falar um pouquinho dos percevejos, né? Então, percevejos são responsáveis então pela redução, né, da qualidade do grão, das sementes, alguns pela soja louca, tá? A presença desse sintoma de soja louca, alguns percevejos têm essa característica, né? Inoculação de patógenos, quer dizer, qualidade comercial do grão. Tá? Os grãos ficam enrugados, xoxos, escuros, né? Entra água, apodrecimento do grão. Tá? Começam a partir do canivetinho. Tá? Então, mostrando aqui grãos, né, atacados pelo percevejo. Então, qualidade comercial do grão vai lá embaixo. Tá? Bom, desenvolvimento da lavoura. Né? O produtor ele tem que estar observando essa população de percevejos desde o início. Tá? Se já tiver uma população muito alta, ele pode entrar com controle. Tá? Tem que ver também se é a ninfa ou se é o adulto. Né? O adulto ele tende a resistir mais aos inseticidas. Ok? Mas o percevejo, já desde o início, você talvez tenha que entrar com algum controle. Por quê? Porque senão a população aumenta muito e depois você não consegue fazer esse controle lá na frente. Principalmente se tiver mais ninfas no início. Tá? O que vai depender muito? De quando você semeou a tua lavoura. Né? Quem larga na frente normalmente tem uma população menor de percevejos. Se a lavoura for um ciclo mais longo, sendo plantada mais para frente, vai ter mais problema com o percevejo. Tá? Mostrando um pouquinho para vocês aí do ciclo também de vida do percevejo, também a gente vê que são poucos dias aí as ninfas, né, que são mais, vamos dizer assim, fáceis de controlar, né? Então você tem aí, né, um período menor também para controle. Depois o adulto fica mais complicado de fazer o controle e muitas vezes o adulto também já não consome tanta soja mais assim, então às vezes você já vai estar matando um inseto que não vai ser tão problemático para a tua lavoura, tá? Aqui tinha até uma recomendação antiga, né, que o pessoal falava para não controlar antes do vegetativo, mas na verdade não seria nem não controlar, mas observar isso, tá? Se a tua população já estiver muito alta, né, estiver passando dos 2 insetos por pano de batida, já seria a hora de você entrar com controle para você não ter uma população muito alta lá na frente. Significa que você pode estar, provavelmente, né, vai ter algum problema lá na frente. O percevejo também recomenda-se fazer o monitoramento em áreas próximas a matas ou a lavouras vizinhas ali que estejam se desenvolvendo antes, né? Se é um problema maior, então você às vezes faz um controle só nas bordas da lavoura, né? Verificar bastante isso, que o percevejo tem muito isso. Ele vai migrar de fora para dentro da tua lavoura. Tá? Então ele vai chegar na tua lavoura. Então, se você estiver também controlando as bordas, é interessante também. Tá? E aí o nível de controle que a gente coloca aí, né, dois percevejos, ou se for grão, né, ou um percevejo para semente. Hoje já se utiliza um percevejo para grãos e meio percevejo para áreas de sementes. Tá? Já se faz o controle aí. Tá? Ok? Então só para mostrar para vocês aí o ciclo, né, do percevejo, aí 110 dias, 115 dias, mais ou menos aí. Tá? Lembrando que o percevejo também tem uma característica de entrar em diapausa, né? Então ele vai para a tua lavoura, suga o seu grão e sai da lavoura, né? Ele vai para outro local onde ele vai reduzir o metabolismo dele e vai fazer o quê? E vai ficar como se estivesse dormente ali no solo, tá? Então ele tem esse período aí, vamos dizer assim, tá? Bom, a gente chama de diapausa, né, o período, né? E aí nós vamos falar um pouquinho de cada percevejo para vocês, tá? Então, vamos caracterizar cada percevejo que vem aí da soja, tá? E o primeiro percevejo é o percevejo verde pequeno, Piezodorus Gilded, né? Então,
É um percevejo que tem ocorrência aqui na região. A ocorrência depende muito de ano para ano, mas é uma ocorrência às vezes menor do que dos outros percevejos, né? Então, um percevejo de coloração verde com uma lista marrom avermelhada na parte dorsal do tórax, ou pronoto, na parte de cima ali, né, do percevejo, vamos dizer assim. Tá? Então, se você olhar o percevejo, é um percevejo pequeno, em torno de 8 a 10 milímetros, pequenininho, e tem essa lista avermelhada. Tá? Deposita ovos escuros na forma de barril, em fileiras. Tá? Todos os percevejos, eu coloquei aqui coloração amarelada, mas todos os percevejos basicamente, quando eles vão terminando o ciclo de vida deles, eles vão ficando mais amarelados. Tá? Então é uma característica do inseto. Tá? É um percevejo importante para a cultura da soja. Aqui na região, carece de mais estudos de como tem sido essa população de percevejos, mas normalmente ele tem ocorrido entre 10% e 20% da população de percevejos. Tem áreas que muitas vezes você nem encontra esse percevejo, tá? Às vezes até menos, 5%. É um percevejo, só para vocês entenderem que é um percevejo que ele tem uma população um pouco menor, tá? Estou mostrando para vocês aí, né? O imidacloprid, que o pessoal tem utilizado bastante para controle dele. Então, o percevejo verde, a cabeça dele é achatada, mostrando para vocês aí, tá? E tem essa coloração amarronzada, avermelhada aí, próxima à cabeça ali no tórax, né, no final do tórax ali, próxima à cabeça, tá? Essa lista avermelhada aí, que é o que caracteriza esse percevejo, né, o Pesiodorus guildei, né, o percevejo verde pequeno, um pouco menor que os outros, quase todo verde, com essa mancha avermelhada aí no tórax, né? Aí só para mostrar para vocês aí, né, isso aqui é mais do sul, não vou falar muita coisa sobre isso. Depois a gente tem o percevejo verde, né, que é o Nesara. Também um percevejo de ocorrência de 10 a 20% aí no máximo. Algumas regiões nem tem tanta ocorrência assim, mas que ocorre na soja aí, né? Os ovos são depositados na parte abaxial das folhas, né? 50 a 100 ovos, tá? O adulto é um percevejo já maior, de 12 a 17 milímetros, coloração toda esverdeada, né? Verde, com apenas manchas avermelhadas nas antenas, tá? Então essa característica aí desse percevejo, tá? Essas manchas avermelhadas na antena, diferentemente do Pesiodorus, que era no tórax ali, né? No pronoto, no protórax, né? Aqui não, tá? Então aqui mostrando para vocês o percevejo verde, né? Os ovos aí, né? Deposita vários ovos aí arredondados, tá? Depois o terceiro percevejo, né? O Edessa meditabunda, né? É o percevejo da soja, que a gente chama, né? Característica, né? São percevejos grandes também, de 11 a 14 milímetros, coloração verde, com os hemiélitros, né? Vamos dizer assim, a parte ali do élitro, né? É faltante, então você consegue ver as asas, tá? E os hemiélitros ficam ali aparecendo, né? Coloração preta, vamos dizer assim, né? E as pernas e os abdômenes são castanhos, só a parte de cima é verde, e tem essa, vamos dizer assim, a existência dessas asas que a gente consegue verificar, né? Então não tem essa proteção toda dos élitros aí, né? Então só para mostrar para vocês, o percevejo tem uma ocorrência menor também, em torno de 10%, tá? Quarto percevejo, o acrosterno, né? Que é o percevejo também todo verde, mas aí os élitros fica só essa pequena porção aí na parte traseira do inseto aí, sem a presença dos élitros, né, vamos dizer assim, né? Fica aparecendo as asas à mostra, vamos dizer assim. Diferentemente dessa, que era toda aquela parte traseira, aqui é só esse final do corpo do inseto aí, né, o acrosterno. Também é um inseto de 5, 10% de ocorrência, tá? Não é um inseto com tanta ocorrência assim. Sempre lembrando, pessoal, que todos esses insetos com a cabeça achatada, tá? E o corpo esverdeado aí, tá? Então, a acrosterno, né? São insetos maiores também, tá? Só para mostrar para vocês. Depois, um inseto muito importante para a cultura da soja, né? O barriga verde, né? O Dichelopes, tá?
insetos aí de 9 a 12 milímetros, são insetos um pouquinho menores do que os que a gente apresentou antes, mas maior que o percevejo verde, né? Tamanho mediano, tá? Os dichelopes, pessoal, possuem aí duas características diferentes dos outros. O que seria? A cabeça agora pontiaguda, tá? Diferente dos outros que a cabeça era achatada, tá? E a presença de espinhos. Coloração amarronzada, né? Marrom, com espinhos ali no protórax, né? Seria um prolongamento do protórax. São parecidos com o percevejo marrom, mas com a nítida mancha de meia-lua atrás, né? Nós vamos falar um pouquinho depois, mais para frente, do percevejo marrom. Cabeça pontiaguda, tá? As margens ali anteriores do pronoto são serrilhadas, tá? Se a gente for verificar, vamos verificar a foto ainda, né? Abdômen às vezes, esse aqui é o barriga verde, abdômen esverdeado e a parte de cima marronzada. Com o tempo ele fica todo amarelado, tá? Esse é o percevejo que também vai dar problema na cultura do milho, que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, tá? Principalmente no início do desenvolvimento do milho, tá? Ele continua o desenvolvimento dele ali, tá? Vai picar o milho e vai promover, por exemplo, a presença dos perfilhos, tá? Então aí o barriga verde, tá? Aqui já é no final do ciclo dele, que ele começa a ficar com uma coloração amarelada. Características principais: a cabeça pontiaguda, os espinhos, o corpo ali em volta com serrilhado e a presença da meia-lua, tá? Que mostra aí, que diferencia o inseto dos outros que a gente viu até agora, tá? O Dichelopes aí, tá? O barriga verde. A hora que você vira o inseto, ele tem essa barriga verde, né? Ok? Outro inseto também aí, o percevejo marrom. Outro problema também, o Dichelopes, pessoal, que a gente estava comentando, ocorrência de 30, 40% nas áreas aí, tá? A mesma coisa o marrom, 30, 40, 50% normalmente são esses percevejos nas áreas, tá? Percevejos também maiores, a cabeça também pontiaguda, os prolongamentos também com espinhos, né? São todos marrons. Também possui a mancha branca ali na final do escutelo, mas é um percevejo mais amarronzado do que o barriga verde, que a gente via que tem a coloração da barriga esverdeada, tá? Então tá aí o percevejo, né? Aí mostrando para vocês aí um exemplar, né, do Euquistos euros, né? Então, bem parecido com o do Xelopes, mas com a barriga esverdeada, tá? Então, os espinhos, que a gente pode perceber aí, as pernas do inseto amarronzadas também, ele é todo marrom, tá? Então, característica desse percevejo aí. E é um percevejo maior um pouquinho. Aqui alguns produtos que podem ser utilizados, né? O acefato, o Rapel, né? Que o pessoal utiliza bastante aí, né? O Hiro, tem vários outros tipos de inseticida aí, eu não vou falar muito dos inseticidas. Acefato. Aqui o metamidofós já saiu de mercado, né? Eu deixei aqui só para falar para vocês, né? Havia antes o metamidofós, que era um produto muito bom para percevejos, né? Mas que foi retirado aí do mercado, né? Ok? Bom, então começa o controle dos percevejos pelas bordaduras, tá? Porque faz-se também pode-se fazer também vamos dizer, o monitoramento pelas bordaduras, porque o percevejo ele vem de fora para dentro, tá? Diferentemente das lagartas, que você vai lá no meio da lavoura e ela já está lá. O percevejo não, ele vem devagar, ele tem um voo não muito grande, né, um voo menor, ele voa um pouquinho, voa mais um pouquinho, e ele vai entrando para dentro da lavoura, tá? Então, se você conseguir identificar isso, você faz o controle só nas bordas da lavoura, tá? Não existe a necessidade de estar fazendo lá no meio. Mas se escapar alguma coisa, você já tem que estar fazendo lá no meio também, para você não ter problema de controle, né? As vaquinhas, que eu já comentei com vocês, o cupim, é importante que se fazer o controle dos cupins, né? Aplicar o inseticida lá dentro do cupinzeiro, tá? A tesourinha, que é um controle natural, mais para lagartas, né? Aqui alguns inimigos naturais, né? Doença branca na soja, tá? A nomureia, né? Que é um fungo naturalmente ocorre nas lavouras, vocês podem verificar a presença, né, de lagartas, né, da soja, principalmente sofre bastante com isso, né? Toda atacada por esse fungo, tá? Então aí a nomureia, tá? Vocês podem encontrar desse sintoma aí de lagartas, tá? E o baculovírus, né, que tem até o Dipel, né, que é um produto comercial, que é a aplicação do baculovírus, tá? Tem até umas receitas caseiras, né, que o pessoal faz,
que pega essas lagartas brancas, bate no liquidificador, tá? E asperge na cultura, né? Para fazer o controle dessa lagarta da soja, principalmente da soja, tá? Então faz as aplicações com baculovírus, ok? Aqui tem outros fungos, né? Entomofora, né? Estou mostrando para vocês aí, tá? Parasitas das lagartas. O baculovírus, normalmente, quando ele ataca a lagarta dá esse sintoma, né? Ela dá uma, como se fosse uma dobrada, né? Vira ali e perde todos o que tem interno, líquidos internos, né? Ela se dobra ali, né? Isso é uma característica de sintoma de baculovírus, diferentemente lá da pneumonia, né? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho das helicoverpas, né? Então a helicoverpa armígera, tá? Que é um problema aí que ocorreu nos últimos anos, a partir de 2012, que chegou aqui no Mato Grosso, tá? É uma lagarta, a gente fala holometabólica, não sei se vocês viram na parte de entomologia, né? Porque ela tem várias formas diferentes, né? Ela não é da sua ninfa até o final, ela não é a mesma forma, vamos dizer assim. É o ovo, lagarta, né? Então vai mudando. Então, holometabólico, né? Só para vocês lembrarem lá da entomologia, tá? Então, o ovo de armígera é um ovo isolado, tá? E aí tá a helicoverpa armígera, né? Bem característica, ele tem esses espinhos aí, a coloração verde, né? Verde claro, verde mais escuro aí na parte de cima, tá? E a helicoverpa armígera, a gente vai verificar aí, né, um pouquinho do inseto, né? Vocês verificarem próximo à cabeça do inseto tem essa cela aí, né? Essa cela vai ser como se fosse como se fosse ali uma lista ali que vocês estão vendo que tem é, esses espinhos, vamos dizer assim, né? Em cima da lagarta, tá? A pupa, tá? Mais escura, a lagarta mais creme com essas amarronzadas aí próximo às asas, ali ao final das asas, né? Então a helicoverpa armígera, que ela pode atacar desde o milho, né, até né, tem bastante hospedeira aí também, e a soja, que está sendo um problema grave desde o início da cultura da soja, tá? Bom, se você for identificar a lagarta armígera, a iséia, só por técnicas moleculares. Por isso que fica difícil, porque a zéia ela ataca onde, né? Ela ataca principalmente a espiga do milho, né? Desde quando está lá como a gente está mostrando aqui na foto, está lá com o estigma saindo, ela entra na espiga, fura e consome a espiga, tá? E a armígera, só que a gente não tem como saber se é armígera ou se é azéia, só por técnicas moleculares, tá? Então não tem como fazer essa diferenciação, tá? Já a Heliotes, né? A gente consegue identificar, lembra que eu mostrei para vocês lá a lagarta pela cela, né? Vocês viram ali, parece uma lista ali enegrecida ali próximo à cabeça. Vocês vão lá naquela listinha ali, vão olhar e vão com a lupa, por isso que tem que ter a lupa, tá? Vão olhar os espinhos. Se ela tiver vários microespinhos, ela é a Heliotes virescens, né? A Heliotes, tá? Que é aquela lá do algodão, tá? Se ela não tiver espinho nenhum, ela vai ser helicoverpa, tá? Então se identifica, então sempre lembrando, a helicoverpa azéia da armígera, só molecular, para você identificar lá, só em termos de genética mesmo, para você identificar a diferença entre as lagartas, não tem como de outra forma. A virotes, né? A Heliotes virensis, né? E a helicoverpa, vocês vão olhar na cela lá, se tiver os microespinhos, é Heliotes. Se tiver quase sem espinhos, né? Só tiver o espinho central ali, é helicoverpa, tá? Tem uma ocorrência nas lavouras aqui, tem se identificado aí. Algumas lavouras têm a presença, outras não têm. Algumas têm desde o início, é uma lagarta também já de dessecação também. Outras não, tá? Pode ocorrer mais para frente. Então o controle tem que ser muito bem feito também, tá? Acabou que entrou como mais uma praga aí no calendário de controle, tá? Se teve muito medo, vamos dizer assim, dessa lagarta quando ela chegou, mas acabou não sendo um problema tão grave assim, tá? O controle acabou tendo a liberação também do benzoato, né? Que foi mais
uma medida aí, né, para utilizar, tá? E acabou sendo bastante interessante aí esse controle, entrou como mais uma lagarta aí no controle de pragas da cultura da soja, tá? Lembrando aí do tratamento de sementes, né, que eu já comentei com vocês na aula passada, né? Muito importante, porque senão esse tratamento tem que ser bem feito, com produtos que vão aguentar aquele início. Por quê? Porque senão vocês vão ter muito problema, principalmente na época da semeadura, já fazer a dessecação para já reduzir a população e o tratamento bem feito, porque senão vocês vão ter muito problema com a lagarta lá na frente, tá? Aqui só para terminar mesmo, mostrar para vocês, né? E vocês como engenheiro agrônomos, né? Ontem foi o dia do engenheiro agrônomo, até parabéns para vocês, né, que serão futuros engenheiros agrônomos, né? Cuidar bastante dessa questão aí, de quando vai entrar com a aplicação, entrar com a aplicação racional, tá? Para que vocês também não acabem contaminando as áreas de vocês, né? Muitos produtos têm saído aí de mercado porque foram verificados como problemáticos para os seres humanos, né? Então a nossa função é alimentar o mundo e com o mínimo possível de aplicação de produtos químicos, tá? Bom, com isso eu encerro aí a aula de hoje, né? E vou passar para vocês uma atividade. Voltamos na próxima semana aí. Um abraço.